RCP Notícias. Amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, boa tarde, já são 13 horas. Seja bem-vindo ao Jornal a esta hora. Vamos conhecer os títulos dos principais assuntos a serem abordados. Agora sim, vamos aos títulos deste jornal. A administração da TICV Bestfly ainda não decidiu finalmente sobre o fim das operações em Cabo Verde. O PCA da empresa acusa a AC de perseguição e o governo de ter rompido parte do contrato. O ministro Carlos Santos garante no Parlamento que não existe caos aéreo no país após declaração política do PICV neste sentido. O problema das ligações marítimas preocupa a Associação Comercial Agrícola, Industrial e de Serviços de Santiago, a CAISA, cujos membros registram prejuízos com a retenção de cargas no Porto da Praia. O número de evacuações de doentes por o estrangeiro pode diminuir doravante após protocolo entre o Hospital Agostinho Neto e a Sociedade de Médicos Cabo-Verdianos que trabalham nos Estados Unidos da América. Portugal celebra hoje os 50 anos da queda da ditadura e da instauração da democracia. Amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, muito boa tarde. A administração da TICV Bestfly ainda não decidiu encerrar definitivamente as operações em Cabo Verde, embora a vontade dos donos da Bestfly Worldwide vá nesse sentido para não prejudicar ainda mais outros negócios do grupo que foram afetados pelos problemas aqui em Cabo Verde. O presidente do Conselho de Administração da empresa, Nuno Pereira, disse que ainda não fez a comunicação formal e final aos trabalhadores e que só vai comunicar aos mesmos a decisão final após encontro com o outro sócio, o Estado de Cabo Verde, que detém 30% do capital social da empresa, cedidos pela Bestfly. Não posso falar ainda a 100% sobre isso, porque ainda não tivemos oportunidade de falar com o nosso parceiro Estado sobre estes últimos desenvolvimentos. O que eu também queria realçar uma coisa aqui e deixar bem claro, porque há muitas pessoas que em Cabo Verde falam sem propriedade de causa. Quando a Bestfly comprou a TICV, a Binter, é importante que fique claro que a TICV comprou 100% da empresa e cedeu 30% ao Estado de Cabo Verde como forma de honrar um compromisso que a Binter tinha assumido e que nunca tinha honrado. Portanto, nós pagamos 100% e ficamos com 70%, porque honramos um compromisso que havia sido assumido pela Binter anteriormente. Isto é muito importante que fique claro, porque nunca foi dito. Nuno Pereira aponta o dedo à Agência de Aviação Civil, que, na sua perspectiva, mudou de atitude e passou a perseguir a empresa. O mesmo acusa também o governo de contrariar um acordo entre as duas partes com a decisão de criar uma nova companhia aérea para operar voos internos. É público e também que o governo de Cabo Verde já tinha anunciado que ia criar uma nova empresa para transporte aéreo interilhas, o que vai contra aquilo que seria o nosso acordo, mas por uma questão de cortesia, nós não iríamos fazer nada sem primeiro falar com o Estado de Cabo Verde enquanto nosso sócio e nosso parceiro na TICV. O momento de solicitação da cessação da suspensão do AOC por um período de 1 ano foi para nos permitir reagrupar, organizar as ideias, analisar e discutir com os nossos parceiros do governo e depois então tomar a decisão final. Mas perante a atitude que mais uma vez foi revanchista por parte e incorreta, mais do que tudo incorreta por parte da AAC, que nos manda uma carta a suspender o AOC como se fosse tido por eles essa iniciativa, nós fizemos o nosso anúncio de saída do mercado de Cabo Verde. Nuno Pereira reforça a sua tese de que algo mudou na forma como a Agência de Aviação Civil passou a tratar a Bestfly, como o facto da agência ter aprovado a entrada em operações das duas aeronaves fretadas pela TACV, quando, na sua perspectiva, não reunia condições para tal autorização. O sinal de que alguma coisa anormal se passava, porque a TACV trouxe 2 aviões em wet lease para um mercado que não era o que eles poderiam fazer pela legislação, mas trouxeram e foram aprovados. Nós que queríamos fazer o que nós queríamos fazer com um avião para nós, não fomos aprovados.
Nuno Pereira acusou ainda a AC de ter causado à Bestfly um prejuízo de mais de 4,5 milhões de euros devido à imobilização do avião Embraer por quase 1 ano e meio no aeroporto da Praia. E nós tentamos, a Rádio Cabo Verde tentou ao longo da manhã uma reação da AC sem sucesso. Oxalá aconteça nas próximas horas. E em declaração política hoje no Parlamento, o PICV culpou o governo pela situação que apelida de caos dos transportes aéreos do país e revelou que, enquanto a reguladora do setor atribui a saída da Bestfly à má gestão da própria empresa, a empresa alega atitude hostil por parte da reguladora como causa da sua decisão. Nas reações, a oposição confirmou a acusação da declaração política e a situação refutou-a, mas o debate acabou por se centrar nas supostas ligações do caso às próximas eleições, envolvendo a recente visita ao país de uma delegação do MPLA no poder em Angola. É um trabalho do jornalista Cândido Amorim Fortes que aguardamos aqui para podermos avançar com este assunto, porque já temos a reação também do ministro Carlos Santos. Então, o que vamos fazer para podermos voltar a este assunto? Vamos ao Parlamento, ao encontro do José António dos Reis, para falarmos então da educação. O ministro da Educação revela que Cabo Verde ainda não recebeu nenhuma comunicação formal por parte das autoridades portuguesas sobre a introdução de um semestre zero para os estudantes que vão de Cabo Verde. Antônio dos Reis acompanhou os trabalhos na Casa Parlamentar e traz-nos aqui o essencial. Exatamente, a questão da qualidade do ensino foi levantada pelo deputado do Partido Africano da Independência de Cabo Verde, Albertino Mota, que apresentou como exemplo o facto de Portugal ter anunciado o semestre zero para os alunos que doravante vão estudar em Portugal. Como diz, é sinónimo de falta de qualidade. O parlamentar do maior partido da oposição pediu também uma maior atenção ao pré-escolar e a dignificação das monitoras de infância. Em reação, o ministro da Educação, Amadeu Cruz, esclarece que as autoridades cabo-verdianas ainda não receberam qualquer comunicação oficial sobre a introdução de um semestre zero para os alunos que vão de Cabo Verde por parte de Portugal. E nós estamos a fazer este percurso desde 2017 e em 2025 teremos os primeiros alunos a sair do 12º ano com um perfil que nós esperamos que seja já muito próximo do perfil de ingresso no ensino superior nos países mais avançados, designadamente em Portugal. Contudo, é preciso dizer que nós não temos nenhuma comunicação formal do Estado português a dizer que os alunos cabo-verdianos vão ser submetidos a um semestre zero em Portugal. Aquilo que há é um relatório em Portugal que aponta deficiências em determinadas áreas e que Cabo Verde está a trabalhar no sentido de superar. E se de facto existem essas insuficiências resultam de planos curriculares implementados antes desta reforma, que só chega ao fim em 2025. E, portanto, estaremos, na verdade, a fazer uma apreciação relativamente a programas, a manuais existentes ou não existentes, anteriores a esta reforma. Só depois, em 2025, é que estaremos em condições verdadeiramente de dizer se esta reforma está a produzir os resultados pretendidos ou não. O titular da pasta da Educação considera que uma avaliação a meio percurso, ou seja, sem terminar esta reforma, seria redutora. O grupo parlamentar do PAICV voltou à carga dizendo que o sistema educativo cabo-verdiano e, sobretudo, a introdução também dos agrupamentos, segundo dizem, tem-se revelado inadequado, particularmente no interior da Ilha de Santiago e na Ilha de Santo Antão. Carla Carvalho pediu esclarecimento também sobre a atualização ou não do salário dos professores e considera que, se o Ministro da Educação não estar em condições de resolver esses problemas, devia demitir-se. Em resposta, Amadeu Cruz reafirmou que o Governo já cumpriu mais de 60% do programa em matéria da educação e indica que os compromissos com os professores estão quase todas cumpridas. Estamos, como eu disse, a 60% de execução do programa do Governo. É possível fazer uma avaliação e ver o ponto em que estamos. E podemos dizer que já realizamos mais de 60% dos compromissos que nós assumimos, mesmo em relação aos professores. E é preciso aqui dizer
que nós valorizamos e defendemos os professores. E temos feito um esforço enorme para acomodar todas as reivindicações justas dos professores. Eu posso anunciar aqui, como eu disse ontem, que praticamente todas as pendências dos professores foram até agora resolvidas. Falta neste momento, é bom da verdade, contemplar os subsídios por não redução da carga horária a partir de 2017 ou 2018. O ministro da Educação, Amadeu Cruz, repudia também o que classifica de instrumentalização dos alunos para as manifestações. Anatoly dizer que esta sessão sobre a interpelação do governo sobre a educação está, portanto, a sessão já terminou, mas faltando ainda cerca de 17 minutos ao Movimento para a Democracia, e o PAICV tem ainda um tempo de cerca de 20 minutos para debater, portanto, este assunto. A OCID tem cerca de 3 minutos e o Governo ainda reserva um pouco mais de 17 minutos. Portanto, a sessão plenária vai prosseguir no período da tarde, ainda com a interpelação do Governo sobre a educação. Obrigado, José António dos Reis, que está no Parlamento a acompanhar então os trabalhos dos deputados. Voltamos à Casa Parlamentar porque, em declaração política hoje no Parlamento, o PAICV culpou o governo pela situação que apelida de caos dos transportes aéreos do país e revelou que, enquanto a reguladora do setor atribui a saída da Bestfly à má gestão da própria empresa, a empresa alega atitude hostil por parte da reguladora como causa da sua decisão. Nas reações, a oposição confirmou a acusação da declaração política e a situação refutou-a, mas o debate acabou por se centrar nas supostas ligações do caso às próximas eleições, envolvendo a recente visita ao país de uma delegação do MPLA, partido no poder em Angola. O Canda Boriforte acompanhou e traz-nos aqui os detalhes. Na sua declaração política, proferida pelo deputado Demis Lobo Almeida, o PAICV avançou a sua leitura da versão da Autoridade de Regulação do Setor sobre a saída da operadora Bestfly dos voos interilhas, que nos últimos tempos vinha sendo muito deficitária. Esta abalada da Bestfly, que não surpreendeu nenhum cabo-verdiano minimamente atento, foi justificada pela gestão da empresa por uma suposta atitude adversa da Agência de Aviação Civil, que alegadamente se relaciona com a companhia com desconfiança, lentidão e hostilidade, e por uma pretensa vigência de um ambiente de negócios em Cabo Verde que é, segundo a Bestfly, tóxico e punitivo. Mas outra é a versão da Agência de Aviação Civil, que comunicou, fez questão de sublinhar que esta decisão não decorre de qualquer animosidade para com a operadora TICV Bestfly, mas sim da continuidade de incumprimento por parte desta operadora de requisitos legais e regulamentares essenciais e da degradação da capacidade financeira da empresa. Demis Lobo Almeida acusa o governo de violar um pretenso acordo celebrado com a Bestfly ao promover a entrada de TACV no mercado doméstico, que está a ser assegurado atualmente por empresas de países vizinhos e sem tripulações cabo-verdianas. O PAICV culpa o Executivo pela situação de alegado caos e descalabro do setor. Depois da Binter Cabo Verde e da Islander, a Bestfly é a terceira companhia a abandonar Cabo Verde. As ligações aéreas interilhas estão a ser asseguradas por aeronaves da Air Senegal e da Global Aviation da Mauritânia, deixando em terra a tripulação cabo-verdiana. A responsabilidade e a culpa por este descalabro e pelo caos no setor dos transportes aéreos nacionais é única e exclusivamente do governo do MPD. Desmantelou o sistema dos transportes aéreos que encontrou em 2016. Acabou com a concorrência nos transportes aéreos domésticos, isto para depois cair na contradição de dar aos TACV orientação para entrar no mercado doméstico e concorrer com a TICV Bestfly. Não conseguiu negociar quaisquer contratos de concessão do serviço público, permitindo que os voos interilhas fossem adquiridos a custos elevadíssimos e inacessíveis para a grande maioria dos cabo-verdianos. O PAICV questiona ainda o governo sobre o futuro da TICV, os direitos e o destino dos trabalhadores e sobre quem vai ressarcir os valores dos bilhetes já comprados, assim como quem vai pagar as dívidas da Bestfly, além de considerarem a declaração política como uma forma de branquear o caos em que o PAICV terá deixado o setor em 2016. Os deputados do MPD, como o deputado Damião Medina, apontaram as supostas ligações do caso à recente visita de uma delegação do MPLA.
Este anúncio coincidiu também com uma visita por cá de amigos vossos. Nós não engolimos e deixa transparecer, sim, que tem havido tramóia, tem havido boicote do PICV para não nos deixar implementar um serviço de transporte eficiente neste país. A UCID, por seu lado, insurgiu-se contra a suposta crítica do MPD a Angola, alertando que trata-se de um país amigo. António Monteiro indaga, entretanto, sobre quanto o aluguer dos aviões do Senegal e da Mauritânia está a custar ao país. Porque como a Best Fly, que veio de Angola, apoiar num momento difícil, nós estamos agora a falar mal deles, amanhã também iremos falar mal do Senegal. Se as coisas correrem mal, iremos falar mal do Senegal. Portanto, não é por aí. Nós temos que internamente, Sr. Presidente, encontrar as soluções, e eu gostaria de perguntar ao Governo, na pessoa da Sra. Ministra que cá está, qual é o montante que o país está a pagar neste momento pelo leasing, pelo wet leasing dos aparelhos que estão aqui. Já o PICV demarca-se das declarações que o deputado Walter Évora considera associarem a visita de uma delegação angolana chefiada por um militante do MPD, mas que também é um ministro angolano. Associa a visita de uma delegação angolana a Cabo Verde, que é chefiado por um ministro do Estado de Angola. Associa essa visita à saída da companhia Blessed Fly de Cabo Verde. E ainda acusa o PICV de estar incluído numa tramóia, num boicote aos transportes. Isto é gravíssimo. E nós demarcamos completamente desse tipo de afirmações, desse tipo de postura por parte do MPD. PICV a demarcar-se das declarações que o deputado Walter Évora considera associarem à visita de uma delegação angolana chefiada por um militante do MPLA e não do MPD, como tínhamos dito erradamente anteriormente. Uma associação, portanto, feita à situação de pretensa retirada do MPD do poder e eleição do PICV nos próximos embates eleitorais. As declarações dos deputados de ambos os partidos, com assento parlamentar, portanto, surgiram na sequência da declaração do PICV, declaração política que atribui ao governo de Ulisses Correia e Silva todas as culpas pela situação do descalabro e caos que se vive nos transportes aéreos no país, tudo na sequência ainda do anúncio da saída da operadora Best Fly do mercado interno de transportes interilhas. E o Ministro dos Transportes e Turismo, Carlos Santos, aproveitou o plenário da Assembleia Nacional para prestar alguns esclarecimentos sobre o setor aéreo. O Ministro reconheceu problemas do setor, mas nega que haja estado caótico morbente com a entrada da TACV nas operações internas para garantir a conectividade. Desde essa altura, no mês de março, já tivemos uma média semanal de cerca de 78 voos. E isto significa que esse estado caótico não é aquilo que os senhores estão a transmitir, mas nós admitimos que há problemas. Foram já transportados cerca de 16 mil passageiros pelas duas aeronaves que estão a ser operadas pela TACV, portanto significa que há conectividade neste momento. Nós também temos que dizer que já protegemos cerca de 4.500 passageiros da Best Fly, a pedido da Best Fly, portanto para demonstrar que as pessoas estão a ser transportadas. Obviamente que algumas pessoas e alguns passageiros têm estado a ficar, mas nós temos estado com essa preocupação de proteger. Para reforçar a sua tese de que a conectividade está garantida, exemplifica com o número de voos para a Ilha do Fogo neste período de grande demanda. Vamos continuar a reforçar a conectividade para o período 26 de abril até 5 de maio. Estamos a fazer cerca de 26 voos para a Ilha do Fogo. Portanto, também contrasta aquela ideia de que há um caos no transporte das pessoas para o Fogo. As pessoas estão a ser transportadas. Estamos a reforçar também a nível dos voos, a nível nacional. Devemos atingir os 85 voos por semana a nível nacional e estamos a mobilizar mais meios para fazer. O Ministro assegura que se está a trabalhar para que toda a tripulação que irá operar os voos internos sejam nacionais, acrescentando que a crescente procura por parte dos turistas demonstra que a operação doméstica é viável e que, muito brevemente, estas operações podem ultrapassar o ponto de equilíbrio.
recebemos cerca de 370 mil turistas em 2023, no último trimestre, e neste primeiro trimestre de 24 já estamos com 327 mil turistas recebidos. E é este número de turistas que está a pressionar, e muito bem, porque isto significa viabilidade da operação doméstica e provavelmente podemos chegar muito brevemente do ponto de equilíbrio. Não tenham dúvida que vamos continuar aqui a trabalhar para resolver os problemas dos transportes e não tem dúvida nenhuma que os trabalhadores da TACV, os trabalhadores da Agência de Aviação Civil, que devem continuar concentrados no seu trabalho, vão continuar a remar no sentido de nós conseguirmos chegar a um bom porto, um bom aeroporto. Declarações prestadas esta manhã pelo ministro Carlos Santos no Parlamento. E o problema das ligações marítimas entre as ilhas preocupa a Associação Comercial, Agrícola, Industrial e de Serviços de Santiago, a CAISA, diz o seu presidente Felisberto Veiga. O presidente da organização relata problemas com cargas que ficam no Porto da Praia, resultando em prejuízos para os produtores. Felisberto Veiga sublinha que a CAISA pode colocar, a partir de Santiago, no mínimo 30 toneladas de produtos mensalmente nas outras ilhas, mas que esta ambição cai por terra devido a problemas de ligações marítimas interilhas, conforme a Edneia Barros. O presidente da CAISA lamenta que dificuldades de conectividade entre as ilhas estejam a enfraquecer a ambição da dinâmica de produção agrícola que se quer em Santiago Norte. Em Santiago Norte nós temos produtores e distribuidores que conseguem ter 3-4 contentores de vinho de pé. É muita carga mensal, portanto 40 a 50 toneladas de produtos agrícolas é possível colocarmos a nível das ilhas. Portanto, é muita carga, havendo, digamos, conectividade. Se tivéssemos uma cadeia integrada a partir da ilha de Santiago, sobretudo as ilhas do Norte, nós poderíamos ter uma ambição de 30 toneladas mensais, é o mínimo que se pode colocar nas ilhas. Santiago Norte tem fortes potencialidades de desenvolvimento, assegura Felisberto Veiga, mas o mesmo adverte que a região tem perdido a população devido à falta de investimentos estruturantes. Aponta que um deles é a necessidade de uma infraestrutura portuária. Santiago Norte não tem, neste momento, nenhuma infraestrutura portuária. Estamos numa região com 70% do território da ilha de Santiago. Nós não podemos fazer negócio com as outras ilhas. Toda a parte norte não tem beneficiado nos últimos anos investimentos estruturantes, em portos, em zonas industriais. São esses, digamos, constrangimentos que nós achamos que nos impedem até de dar o salto do ponto de vista da inovação. E um outro investimento que, segundo Felisberto Veiga, seria útil para a região é uma indústria de transformação de produtos que teria impactos na estabilização dos preços dos produtos. Há ciclos de produção de hortícolas em que numa sentada, por exemplo, o repolho pode estar a um preço de 100 escudos, com o excedente de uma rodeira o preço baixa para 60 escudos, que não há centros de recolha e transformação, não existem cooperativas, poderia trabalhar na estabilização de preços, mas também no controle da produção. O presidente da CAISA considera que o setor primário é um setor estruturante para o desenvolvimento de Cabo Verde, mas diz que ainda carece de investimentos para o seu desenvolvimento. O amigo ouvinte está em sintonia com a rádio de Cabo Verde, já são 13 horas, baixa 23 minutos e meio. Doravante, o número de doentes a serem evacuados para o exterior vai diminuir. Esta é uma das vantagens do protocolo rubricado hoje entre o Hospital Agostinho Neto e a Sociedade Médica de Médicos Cabo-Verdianos que trabalham nos Estados Unidos da América, protocolo que tem a duração de 5 anos. O mesmo abrange ainda ações de formação em diferentes áreas da cirurgia com possibilidade de tratamento aqui no país, em casos que até o presente é tratado ou são tratados num estrangeiro, conforme a Joana Lopes. A parceria entre o Hospital Universitário Agostinho Neto e a Cape Verdean American Medical Society passa, a partir de hoje, a ser institucional e reforçada com o protocolo de cooperação rubricado pelas partes na praia. Para o presidente do Conselho de Administração do Hospital Universitário Agostinho Neto, Gabriel Gonçalves, o documento possibilita a diminuição de doentes a serem evacuados com vantagens para as famílias
Antilhas, o INPS, o próprio hospital, o Sistema Nacional de Saúde e para Cabo Verde no seu todo. O protocolo prevê ações de formação com garantias de continuidade nas áreas de cirurgia laparoscópica, de ligamentoplastia, das astroplastias, da oftalmologia e bem ainda nas áreas de cardiologia, cirurgia oncológica, incluindo cabeça e pescoço, neurocirurgia e ginecologia oncológica. A implementação deste protocolo permitirá diminuir o número de evacuações para o exterior, assegurando a possibilidade de tratamento local com todas as vantagens daí advenientes. E o sonho da representante da Cape Verdean American Medical Society, Júlia Teixeira, é conseguir desenvolver com o Hospital Central da Praia pós-graduação e especialização em medicina. As oportunidades são enormes no futuro para desenvolver não só em termos de cirurgia, mas em termos de mesmo o apoio à administração, em termos dos serviços necessários, em termos da organização do hospital e em termos de desenvolver no futuro, como um hospital universitário, os próximos passos da formação, não só em termos de medicina, mas em termos de pós-graduação e especialização em medicina aqui no Hospital Agostinho Neto. Esse seria o meu sonho de ver realizado no futuro próximo. Gabriel Fernandes augura sucesso da Associação Americana, nomeadamente na angariação de mais membros, para assim conseguir mais apoios em medicamentos, consumíveis e equipamentos que muita falta fazem ao Hospital Central da Praia. E hoje assinala-se o Dia Mundial da Luta contra o Paludismo, que foi também assinalado em São Vicente com uma feira de saúde realizada no Centro de Saúde da Ribeira de Craquinha, conforme apurou a Patrícia Martins. Nós ali na Feira de Saúde para mostrar a você o que é paludismo, como é que o paludismo está transmitido, os sintomas do paludismo, medidas que não devem ter, medidas preventivas, não devem ter cuidado que a água parada, a água estagnada. No caso, pessoas têm aquele hábito de ter água no bidon, não tem que manter aquele bidon sempre bem tapado. Se pessoas têm aquele hábito também de ter plantas na água para criar raiz, então convém pessoal sempre trocar aquela água 2 a 3 vezes por semana. As lutas é de nós tudo, a responsabilidade é de nós tudo, para nós ter nas comunidades, nas zonas sempre limpas, ok? Foi assim esta manhã em Ribeira de Craquinha, com técnicos de saúde, sensibilizando as pessoas para o reforço dos cuidados necessários no combate ao paludismo e não só. Cuidados a que os moradores Tito Moraes e Clotilde Rocha dizem ter em atenção. Ali na zona sempre é uma zona sempre limpa, mas tem sempre cuidado, está ali sempre no contentor, nunca tem água, está correndo na rua, por acaso na zona, não está cuidado dele sempre bem. Nós tudo está cuidado da limpeza de nossas zonas. Cuidado que ainda tem é limpar a casa por causa de mosquito, não tem as plantas, todo dia não está limpar, não está trocar água de em 3 dias, não está limpar a banda de porta também, porque está tudo sujo, principalmente lá na portelinha onde que não está morar lá, não tem que limpar a porta, que é para ter tudo limpo. Ações essenciais que ajudam na manutenção do certificado de país livre de paludismo, realça a médica Arilene Pires de Carvalho, responsável do Centro de Saúde de Ribeira de Craquinha. Ribeira de Craquinha, como tem aparecido uns 2 casos mesmos que importados, então não preferi fazer ali que é uma forma de orientações e informações sobre a população, como cuidar e não bem prevenir, e como a zona não recebe aquele certificado da OMS como um país livre de paludismo, então que é para não manter, então que é para não bem-estar e saúde também, que é para a população poder aderir a essa causa e lutar manos. E às vezes é 1, 2 casos que pode aparecer, mas não dizer pessoas que te trazer importado de outros países, então sempre que vigilância e sempre orientar a população. A feira de saúde contemplou ainda orientações sobre nutrição, saúde oral, rastreio visual, saúde mental, teste de glicémia, avaliação da tensão arterial, educação sexual, entre outras áreas. São Vicente também chegou a informação de que na noite de ontem houve mais um caso de homicídio. A vítima, um homem de 41 anos, baleado quando chegava à sua casa em Xante Cemitério por volta das 21 horas. É um assunto em relação ao qual o amigo ouvinte poderá ouvir noutros momentos informativos da Rádio de Cabo Verde. Voltamos à Assembleia Nacional, porque a sessão de hoje foi também marcada pela declaração política do Movimento para a Democracia. O objeto não foi o setor dos transportes, mas sim os 50 anos da Revolução dos Escravos, que hoje se assinalam e que puseram fim à presença colonial portuguesa em África, incluindo em Cabo Verde. O deputado Euclides Silva lamentou que a queda da ditadura em Portugal, em 1974, não tivesse permitido a Cabo Verde enveredar pela democracia e culpa o PAICV por isso.
No entanto, lamentavelmente, em Cabo Verde, devido a um descontrole apetite pelo poder, esse despertar democrático foi tolhido por uma força opressiva do PAIGC que impôs uma ideologia ditatorial numa mescla do que há de pior, do comunismo e do fascismo, e monopolizou o poder, impedindo o florescimento da liberdade, democracia e desenvolvimento tão ansiado pela população, negando-nos os direitos fundamentais e sufocando qualquer voz discordante. Ainda assim, os cabo-verdianos têm motivos para celebrar os 50 anos do 25 de abril por, na opinião de Euclides Silva, ter permitido ao país alcançar o 5 de julho e também o 13 de janeiro. No capítulo das reações, o deputado da UCID, António Monteiro, reconheceu que o 25 de abril não trouxe democracia a Cabo Verde e gaba-se do facto de o seu partido ser, na sua opinião, a única força política a denunciar o partido único na altura. E logo após a nossa independência, nós tivemos, sem sombra de dúvidas, 15 anos de partido de regime único, com várias atrocidades cometidas durante estes 15 anos. É um facto, está devidamente documentado. Mas a única força política que levantou a voz contra os desmandos do PAIGC-CV foi a UCID. Não houve MPD. Não houve ninguém que colocou a voz na defesa dos interesses dos cabo-verdianos. E hoje nós temos um MPD a vangloriar-se de que foi o partido que lutou pela democracia e pela liberdade. É falso. Não corresponde minimamente à verdade. Já o PAICV, na voz do líder parlamentar João Batista Pereira, defende-se das críticas da UCID, também do MPD, sobre o regime implantado no pós-25 de abril, deixando claro que o partido não se envergonha do seu percurso. Nós, no PAICV, orgulhamos-nos do percurso feito pelo nosso partido em Cabo Verde. O dia 5 de julho, Cabo Verde ascendeu à independência nacional naquilo que representa o maior projeto político, portanto, dos cabo-verdianos. E constitui também um coroar de uma luta que vinha de gerações anteriores, ainda que essa luta nem sempre tivesse como objetivo fundamental, portanto, a independência de Cabo Verde. É preciso ter em conta que o país começou em 75 com um PIB per capita de $250. A esperança de vida no cabo-verdiano era de 57 anos. O analfabetismo atingia 60% da sua população e tínhamos um sistema de saúde praticamente sem nada, com 13 médicos, 12 hospitais e algumas enfermarias. Hoje, em 2024, temos o Cabo Verde que temos e até podemos ter discursos daqueles que nós acabamos de ouvir. Já o governo também não quis ficar à margem do debate, com a ministra dos Assuntos Parlamentares, Janine Leles, a considerar que os momentos da história do país devem ser valorados nas suas exatas dimensões. Isto para que a gente possa ter a história toda ela presente, não só parte da história e só a parte da história que é conveniente, não é? Porque, efetivamente, como foi aqui dito, temos que valorizar a independência, temos que reconhecer que após a independência seguiram-se tempos de partido único, temos que reconhecer que houve a liberdade e a democracia e que hoje vivemos em pluralismo que nós todos podemos desfrutar e o que faz de nós um Estado de Direito democrático sem prejuízo daquilo que é a melhoria que nós temos que fazer e temos que realizar. Portugal celebra esta quinta-feira, 25 de abril, o 50º aniversário do 25 de abril, com um programa de comemorações alargado que inclui a tradicional sessão solene no Parlamento e vários desfiles por todo o país, nomeadamente na Avenida da Liberdade em Lisboa. A Revolução dos Escravos, como é conhecido, o movimento que pôs fim à ditadura em Portugal e que derrubou a mais longa ditadura fascista da Europa, inaugurou a democracia do país, para além de ter contribuído para a independência das 10 colónias de Portugal, como é o caso de Cabo Verde. A revolução foi conduzida por um grupo de oficiais subalternos do Exército que queriam a democracia e pôr fim às guerras de longa duração contra os movimentos de independência nas colónias africanas de Angola, Moçambique e também Guiné-Bissau. A revolução foi conduzida por um grupo de oficiais subalternos que então puseram fim à ditadura e eles consideravam as guerras que matavam milhares de jovens recrutas portugueses como injustas e invencíveis. O golpe militar do grupo de capitães de Abril desencadeou uma rápida descolonização, pondo fim a mais de 5 séculos do Império Português no continente africano.
Os últimos anos do regime ditatorial português foi assegurado por Marcelo Caetano até 25 de abril de 1974, após o longo período ditatorial em que António de Oliveira Salazar esteve à frente do país entre 1932 e 1968. Regressamos aqui ao país. É que a 30ª edição do Festival Internacional da Praia da Gamboa continua este ano no mesmo espaço e nos moldes dos anos anteriores, ou seja, pago, e os bilhetes vão custar 500 escudos por dia. A informação é do vereador da Câmara Municipal da Praia, vereador da Cultura, durante uma conferência de imprensa, conforme a Nani Vaz. A festa da cidade da Praia continua e neste final de semana, sábado 27 de abril, o Largo da Praia da Quebra-Canela recebe o tradicional show de abertura, festas da cidade e do município. O vereador da Cultura da Câmara Municipal da Praia esclarece o porquê deste ano vários jovens talentos participam no referido espetáculo, que também conta com as atuações dos Fero e Gaita e Mito Cascas. Fero Gaita e Mito Cascas. Os outros são ilustres desconhecidos, mais jovens com grande potencial e que nós resolvemos conceder-lhes uma chance de apresentar os seus trabalhos, nomeadamente Julai, Marcos Dilena, Guevara, Ojimen, David Tavares, Luzi Júnior e Maior. Quanto ao aguardado Festival Internacional da Gamboa, Jorge Garcia confirma que vai ser no mesmo local e serve da maior fatia do orçamento das festividades deste ano, que é de 30 mil contos. A 30ª edição do Festival da Gamboa terá lugar nos dias 17 e 18 de maio na Praia da Gamboa. Sim, vai ser na mesma modalidade e os bilhetes vão continuar a custar 500 escudos por dia. A maior parte do orçamento é dedicado ao Festival da Gamboa, que normalmente é orçado em 20 mil contos. Mas o total das atividades deve rondar os 30 mil contos, sendo que nós continuaremos a contar com o apoio dos habituais patrocinadores. No dia 19 de maio, dia do município, várias primeiras pedras vão ser lançadas para a construção de novas infraestruturas, assim como inauguração de outras. Jorge Garcia cita o projeto Bocabala, em finalização na Praia da Gamboa. Vai ter balneário, vai ter bancadas e os espaços para a prática de vôlei, de futebol de praia, vai estar tudo dividido, condições completamente diferentes. Isso significa que os botes de pescas que estão ali vão ser alocados para outro espaço? Necessariamente isso vai implicar isso, mas estamos em diálogo com os pescadores e, como sabem, a pesca também é uma atividade econômica muito importante e nós vamos ver como é que vamos resolver essa situação. A Casa do Artesão a ser montado no Cinema da Praia e a Rampa dos Poetas são outros projetos da idilidade local que se enquadram nas festividades da cidade da Praia, que continuam até o final de maio. E o Centro Cultural Armando Montron, em São Felipe, Fogo foi palco ontem à noite da primeira edição do Dia Fogo na Tapete Brubejo, uma iniciativa da Sábado Entertainment, cujo objetivo é premiar os melhores da música do fogo durante o ano de 2023. O mosteirense Di Martins e o são filipense Neuza de Pina foram os artistas mais premiados, conforme o Elcio Andrade. Pela primeira vez, a Ilha do Fogo acolheu uma gala cultural para premiar artistas da casa que se destacaram nos diferentes géneros musicais. Ao todo, são cerca de 30 nomeados para as 17 categorias. O vencedor de cada uma delas é obtido através da votação do público na internet e pelos jurados em caso de empates. Dia Fogo na Tapete Brumejo foi uma iniciativa da Sábado Entertainment que aconteceu no Centro Cultural Armando Montron, em São Felipe. De entre as categorias não podiam faltar os ritmos tradicionais como coladeira e talaia baixo, um estilo 100% originário da Ilha do Fogo. A melhor coladeira foi para a música Boca Mundo de Francisco Andrade e o melhor talaia baixo Meninos de 2000 da São Filipense Neuza de Pina, que também viu a sua morna crucificado, sendo considerada a melhor. Estou contente, estou feliz de hoje em trabalho está a ser valorizado, premiado, que tem palavra. Esse prêmio está significativo coisa para mim, porque é a primeira vez que está a ser premiada desde o princípio da minha carreira. Estou emocionada, nunca tem palavra. Ainda dentro do ritmo da música foguense, Vida de Merca do jovem Cris Centeio foi premiada como música popular do ano. Foi funk também que tinha esforço e também a mano CJ, que trabalha com ele, que é grande, produtor que deve fazer tá lá abaixo, que sempre acredita nele, sempre ajuda. Apesar da concorrência de nomes de peso como de Neuza de Pina, Geisa Montron, uma das vozes a despontar na música cabo-verdiana, se sobressaiu e foi considerada a melhor intérprete feminina. Aquela hora logo que expõe a música,
Não sabe sentar, está chorando para morrer, fica a sentir. Tudo te arrepia mais forte, mas afinal, vencer. O mosteirense Di Martins, ausente da gala, dominou a lista, levando os prémios de melhor colaboração na música Zona Staba Sabe, melhor ritmo internacional e música do ano, ambos com a canção Son Amor. Para além dessas categorias, também houve premiações para melhor produtor do ano, que foi para Valdo Andrade, melhor álbum do ano, Nha Mulatinha, de Felipe Pereira, DJ Maluco foi considerado o melhor na sua categoria, melhor hip-hop Depressão, de Big Rasta, artista revelação Raquel Teixeira, videoclipe do ano Sim Sabia, de Du Martas, melhor afrobeat Zona Staba Sabe, de Vanessa, e Nha Moreninha, de Adérito de Pina, melhor que Zomba. Apesar de algum atraso no arranque, a organização avaliou positivamente o evento. Foi mais do que não se esperava mesmo. Quinzinhas é uma espécie de CVMA aqui bem nesse, dentro do município de São Filipe. O que é que podemos esperar de próximas edições? De próximas edições, coisas que ainda falamos, uma fogo já fazer, então esperamos que as outras ilhas também possam seguir nos a fazer também. A primeira edição do Jar Fogo na Tapete Brumédio homenageou o artista foguense Augusto Mendes, mais conhecido por Talulu, e reconheceu com prémios alguns nomes que se destacaram na ilha em outras áreas para além da música. E as aventuras de Alex e Lia, uma viagem pelo Olimpismo, é a primeira banda desenhada lançada no país pelo Comitê Olímpico Cabo-Verdiano no âmbito da promoção e enriquecimento da educação através do desporto. A obra é destinada ao público infanto-juvenil e aborda de forma didática e interativa os princípios fundamentais do Olimpismo. A presidente do Comitê Olímpico Cabo-Verdiano, Filomena Forte, explica que a ideia surgiu da necessidade de despertar a classe juvenil para a importância do mundo olímpico. Anunciei previamente, portanto, foi um projeto que começou em dezembro de 2023, onde nós internamente, em discussão e também com o Presidente da Academia Olímpica, queríamos ver a melhor forma de poder chegar, principalmente às nossas crianças e juventude, e dar-lhes um pouco de uma viagem sobre o que é o olimpismo e o que é também o desporto em Cabo Verde. E surgiu essa ideia, foi de uma colega nossa voluntária, portanto francesa, que decidiu porque não fazer um livro, mas que seja divertido, que possa preencher e poder prender as nossas crianças. E no ano em que serão realizados os Jogos Olímpicos em Paris, Filomena Forte destaca que o trabalho preparatório tem caminhado bem. Nós temos preparados um pré-estágio olímpico em Cabo Verde. Nós vamos trazer todos os atletas, toda a delegação sairá de Cabo Verde. Isto, portanto, já é bom. Todos os atletas, muitos dos nossos atletas que estão a tentar qualificação não conhecem Cabo Verde, nunca tiveram acesso à sua família, portanto, virão cá. Depois disso, nós iremos para Parthenay, que é uma cidade em França, onde nós iremos fazer, posso dizer, a climatização, ou seja, preparar antes de nós entrarmos para a Vila Olímpica. Esta manhã, o Comitê Olímpico entregou, em conjunto com o parceiro Unicef, os primeiros exemplares da obra à Delegação da Educação aqui na Praia, devendo o mesmo ser feito com as outras delegações do país, um trabalho da estagiária Ani Lopes. Falemos agora do movimento das marés, bem como o que nos dizem as tabelas solunares em relação aos melhores momentos para a pesca, para além de outras informações. Para hoje, quinta-feira, 25 de abril, o sol despontou às 6 horas 13 minutos e 40 segundos e o pôr do sol será às 18 horas 50 minutos e 0 segundos e 07 segundos, aliás. A lua, na fase gibosa minguante, começou o dia visível no céu e o ocaso lunar aconteceu às 7 horas e 5 minutos pelo sudoeste, mas a lua voltou a sair pelo sudeste, volta a sair às 20 e 21 minutos. A primeira baixa-mar do dia aconteceu a 1 hora e 2 minutos e a segunda aconteceu há instantes às 13 horas e 23 minutos. A primeira pré-mar aconteceu às 7 e 18 e a seguinte será às 19 horas e 28 minutos. Os dados apontam que hoje pode ser um dia bom para a pesca, sendo o melhor momento das 14 horas e 43 minutos até das 12 horas e 43 minutos até às 14 e 43 minutos. Portanto, tem ainda algum tempo. Para amanhã, sexta-feira, a primeira baixa-mar será a 1 e 32 minutos da madrugada e a seguinte baixa-mar às 13 horas e 57 minutos. A primeira pré-mar será às 7 horas e 47 minutos e a seguinte às 19 horas e 59 minutos. Em relação à pesca, amanhã será um dia regular para pescar e os melhores momentos serão entre 1 hora e 5 minutos até às 13 e 5 da madrugada e das 13 horas e 33 minutos até às 15 horas e 33 minutos. Já se passaram 44 minutos das 13 horas, é o fim de linha neste jornal. Vamos apenas recapitular os títulos dos principais assuntos abordados.
A administração da TICV Best Fly ainda não tomou uma decisão final sobre o fim das operações em Cabo Verde. O PCA da empresa acusa a AC de perseguição e o governo de ter rompido parte do contrato. O ministro Carlos Santos garante no Parlamento que não existe causa aéreo do país, após declaração política do PICV neste sentido. O problema nas ligações marítimas preocupa a Associação Comercial Agrícola, Industrial e de Serviços de Santiago, cujos membros registram prejuízo com a retenção de cargas do Porto da Praia. O número de evacuações de doentes para estrangeiro pode diminuir de oravante após protocolo entre o Hospital Agostinho Neto e a Sociedade de Médicos Cabo-Verdianos que trabalham nos Estados Unidos da América. Portugal celebra hoje os 50 anos da queda da ditadura e da instauração da democracia. Fim de linha. Muito obrigado. Até amanhã. Fiquem em sintonia com a Rádio de Cabo Verde. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.